Olá, meus amigos. Olá. E agora vamos fazer a segunda live da noite. Eu já liguei aqui. Pegaram aqui. Meus amigos, minhas amigas, cá estamos nós de volta. Tá me ouvindo? Cá estamos nós de volta para a nossa segunda live da noite. Eu vou convidar aqui o professor Oxandro Gonçalves para adentrar a nossa sala. Para a nossa segunda live da noite. O Oxandro já deve estar aqui no Instagram, Oxandro. Entra aqui no Instagram, Oxandro, para você seguir a minha live. Você seguindo, eu posso te fazer o convite para você entrar. O Lupion cá está. Vitor, boa noite. Muito boa noite. Ah, o Marcelão aí. Já entrou aqui, Oxandro. Agora eu te procuro aqui. Muito obrigado a todos que vieram nos assistir. Muito boa noite. Ah, o Marcelão. Onde está o Oxandro? Muito obrigado a todos. Oxandro visualizar. Pronto, achamos o professor Oxandro. Transmitir ao vivo com o professor Oxandro. Então, muito obrigado a todos e a todas. Se não caísse o celular, seria melhor. Muito obrigado a todos e a todas que estão aqui participando conosco. Agora sim, ao vivo e em cores, professor Oxandro Gonçalves. Boa noite, Oxandro. É uma alegria estar aqui com você nessa noite. O Oxandro é daquele grupo fraterno. O Oxandro é o caçula do Grupo Fraterno, explico por quê. Não estava conosco naqueles anos de 2012, 2013, nas salas de estudo da FDL, não estava, mas foi logo anexado ao nosso grupo fraternalmente. 2014, Oxandro, foi o seu ingresso nos trabalhos da FDL ou 2015? 2015 e depois o doutorado de 2017. Mas 2015 foi seu ingresso nesse grupo fraterno, que, aliás, é o Grupo Lisboa 2020, do qual nós temos grandes amigos lá, Santolin, Lupion, Oxandro, eu e o Fernando, e que se a gente não estuda muito lá, a gente se diverte muito. O professor Oxandro, ele é professor de Direito Empresarial, Direito Comercial, ele tem mestrado e doutorado, é professor da PUC do Paraná, é nosso anfitrião em diversos eventos já jurídicos que fizemos por aí. E vou te dizer, Oxandro, eu fico com um gostinho de tristeza de não ter ido nesse de março, porque agora acho que o próximo presencial nós vamos precisar aguardar um pouco para que ele ocorra. Mas o outro vínculo que nos une é que ele é casado com uma amiga queridíssima, Anne. Obrigado pela amizade. Anne, obrigado por compartilhar conosco essa amizade. O Araújo já está nos assistindo. Professor Oxandro, obrigado por dividir seu tempo com os nossos espectadores e obrigado por estar aqui conversando essa noite comigo. Muito obrigado, Oxandro. Eu que agradeço, professor Simão, pela gentileza. Como o professor Fernando mencionou, essas novas demandas que estão ocorrendo estão nos fazendo quebrar paradigmas, né? Eu que era, pelo menos eu sempre tive um pé atrás com a questão tecnológica, aulas online e assim por diante, estou tendo que rever meus conceitos, então eu confesso que eu estou gostando. Estou gostando, porque é uma alegria muito grande poder ver, por exemplo, o professor Fernando, o professor Simão, vê-los 2, 3 vezes por semana, com uma certa frequência, uma frequência que nós não nos veríamos normalmente, né? Então, nesse sentido, está sendo muito positivo. De vez em quando a gente tem que aguentar o professor Lupion, mas aí é o ônus que a gente tem que seguir, né? Mas é a vida, Mas eu só vou fazer uma nota rápida aqui da palavra do Oxandro. Eu estava pensando uma coisa. Eu, quinta-feira à noite, eu vou para São Paulo. E me impede de chegar. Se você me convidar para uma palestra em política, 6 da tarde de uma quinta, eu posso dar por Skype, eu posso dar por Zoom, eu posso fazer live. Nós vamos conseguir aprender com a pandemia. O nosso excesso de viagens aéreas, sinceramente, pode restringir essas viagens aéreas para momentos que sejam imprescindíveis. Então, Lupion, nós te amamos todos, está tranquilo, tá? Eu vou dizer para você, eu acho que essa proximidade virtual acaba sendo uma... Agora eu fechei a live do Fernando, 356 pessoas assistiram. Então, tem uma alegria. Alegria vê-la. Então, eu digo para você, Oxandro, estamos em momentos difíceis. A Paula prossegue aqui comigo. Economicamente difícil, privado. O amigo deve ter visto, acho, porque todos nós estamos acompanhando, chuva de decisões
com relação especificamente ao contrato, eu não quero trazer outro, que não é o nosso tema. Estou falando com civilista e empresarialista, não vou dizer suspensão de visita de filho, não é isso o tema do debate. Mas há uma chuva de decisões, circulou ontem uma decisão da 22ª Vara Civil, suspendendo o pagamento de aluguel em 30%, diferindo para o futuro. Uma decisão hoje da 16ª Câmara de Deputados de São Paulo não dando a suspensão do aluguel, o aluguel de uma grande empresa, o valor era R$ 235 mil por mês. Então, nós estamos assistindo, Doxandro, o judiciário ter provocado. Aliás, esse contrato que está na mira das ações é o contrato de viagem, porque as agências de turismo vendendo os pacotes, as pessoas estão pagando em prestação de pacotes, e já estão indo ao judiciário para suspender as prestações futuras, para que não se debite no cartão, que era devolução das passadas. Portanto, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é o óbvio. A pandemia completa oficialmente 30 dias em 20 de abril, portanto, daqui a pouco mais de 10 dias, e nós temos um verdadeiro caos jurídico por conta da pandemia. Me diga, meu amigo, legislar ou não legislar? Vamos fazer um bate-bola aqui para os nossos espectadores. Sabe, professor Simão, essa é uma pergunta muito difícil e eu vou tentar não fugir das minhas origens. Eu, particularmente, sempre fui muito refratário ao excesso de legislações no Brasil, porque nós temos uma tradição em relação à péssima qualidade da nossa legislação de modo geral. Né? Então, isso eu sempre gostei muito dos arranjos privados, até pela minha formação mais técnica na parte econômica, lá, até por inspiração do professor Fernando. Mas eu tenho visto com muita preocupação a questão da legislação. Por quê? Nós partimos, até fiz algumas anotações, nós estamos partindo de premissas que não necessariamente são premissas que nós conhecemos. Então, eu dou um exemplo, né? Muito se tem mencionado sobre a Lei Fayot. Entretanto, eu fui até pesquisar a Lei Fayot e identifiquei que ela tem um contexto completamente diferente. Era o contexto da Primeira Guerra, era um contexto de aproximadamente 17, 16 milhões de mortos, a destruição, ou seja, a atividade produtiva toda restou comprometida naquele período. No momento atual, nós não temos essa atividade produtiva comprometida nesse nível. Nós temos um comprometimento diferente, E essa perspectiva, me parece que não permite, e aí é que eu acho que a legislação, de modo geral, tem cometido um equívoco, que é a partir dessas premissas anteriores, para tentar solucionar um problema que é completamente inovador, completamente novo no nosso contexto. Por quê? Nós temos uma nova economia, é um novo tipo de economia hoje em vigor. Não é uma economia tão industrial como nós pensamos que ela é. Ela é uma economia hoje, uma nova economia, uma economia muito virtual. Muito daqueles entraves que nós normalmente teríamos nos contratos, hoje nós não teremos, por questões tecnológicas. Né? Eu até fui ao campo hoje, como tarefa de casa, eu fui a campo conversar. Eu comecei a ligar para as pessoas e comecei a entender algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Né? Muito se tem falado, e eu vou tentar contextualizar na linha dos contratos. Né? Claro. Muitos me falaram assim, os restaurantes estão com problema e tal. Eu peguei, para minha surpresa, já faz aí praticamente 20 e tantos dias que eu não saio de casa, só um passeiozinho rapidinho com os cãezinhos. Os restaurantes migraram para serviços delivery. Né? Houve uma migração para esse serviço delivery. Nós vamos ter a Páscoa agora. Eu já recebi uma infinidade de cardápios aqui para escolher para você ter essa alimentação na sua casa. Conversei com um restaurante perto da minha casa, aqui tem mais de 20 restaurantes. Conversei com um que eu frequento com mais vagar, com mais frequência. E ele me disse, Sandro, eu tive uma perda, evidentemente, porque as pessoas consomem menos, mas eu não tive a perda que eu imaginei que eu teria estando fechado. Por quê? Porque uma boa parte daquilo que ele fazia antes, ele agora faz no sistema delivery. Outras atividades também têm se pautado nessas mudanças de paradigma.
mesmo o trabalho, hoje os estudos já estão indicando que nós vamos ter um novo normal, que é o trabalho em home office, né? Quer dizer, Deixa eu fazer uma pergunta, Sandro. Uma pergunta te interrompendo. O que você está contextualizando nesse início de conversa é o que você sente que o abalo de certos setores, que aparentemente seria um abalo destrutivo, como o dos restaurantes, pode não ser da monta que nós estamos imaginando que seja. É isso que você está trazendo como primeira reflexão nessa conversa. Exatamente, exatamente. Por quê? O que acontece? Quando nós vamos fazer uma legislação, nós temos aquele problema clássico na confecção de uma norma, nós temos que partir de uma generalidade. Então, é óbvio que eu vejo os projetos de lei, todos eles com muito boa intenção, né? Então, isso fique muito claro. A minha ressalva não é uma ressalva em relação a isso. A gente vê a boa intenção na tentativa de regular, mas eu questiono se é preciso essa regulação e se não é preciso a gente pegar e, de repente, verificar e deixar um pouco que o ambiente se ajuste, né? Para quê? Para que essas diferenças contratuais, possíveis ineficiências contratuais que a pandemia causou, elas sejam alocadas em cada contrato. Cada contrato vai responder diferente. Eu vou lhe dar um exemplo, um outro exemplo que eu fui verificar. Os contratos de franquia, né? Os contratos de franquia foram duramente atingidos porque muitas das franquias são situadas em shopping centers. E os fecharam. shopping centers estão fechados. Tá? Então, por exemplo, eu atendo uma franqueadora. O que ela fez quase que imediatamente? Ela pegou e celebrou aditivos contratuais, aditivos contratuais muito simples, dizendo basicamente o seguinte: olha, durante X tempo, é um tempo deles ali, né? Você está liberado dos royalties, né? Você está liberado dos royalties. Agora, o que acontece? Eles têm perfeita noção das suas ineficiências contratuais e como resgatar essa eficiência. Por quê? Sandro, só um parênteses rápido. Liberado dos royalties, são royalties pagos de futuro, diferidos, ou exoneração, remissão, não paga nada, só para entender a lógica dessa negociação. O que eles fizeram foi o seguinte: eles fizeram a remissão, porque é o seguinte, o royalties, ele pressupõe a realização de certas operações que não vão ocorrer, né? Então, ele tá liberado nesse ponto, e eles também fizeram um perdão da seguinte forma: muitos das franquias ainda mantinham o delivery, né? Mantinham o delivery, porque algumas franquias elas são mix, elas têm a unidade física e uma unidade volante, quer dizer, a possibilidade do delivery. Eles liberaram desse delivery como uma forma de compensar, de agregar um faturamento às franqueadas para que elas possam enfrentar esse período. Ou seja, é óbvio que ali eu tenho um contrato de longa duração, né, um contrato que tem em média de 5 anos, né? Eu tenho uma questão da relação entre as partes tem uma relação de longo prazo, né? Essa relação é uma relação que tende a querer ser mantida para futuramente se protrair esse contrato de longo tempo, ou seja, eu tenho ajustes que as próprias partes estão fazendo. E eu tenho defendido que esses ajustes eles são mais eficientes do que uma norma geral. Deixa eu só fazer uma nota concordando com a sua... Só uma observação. O mercado locatício, que é um mercado extremamente maduro, porque a Lei 8245/91 é uma lei que deu certo, as reformas foram positivas, eu tenho a mesma impressão que você tem, Oxandro. Havendo uma negociação muito madura entre inquilinos, locadores e locatários, e com suspensão, diferimento, eu tenho sentido o mercado se organizar de uma maneira muito interessante. Então, eu estou de acordo que os mercados, nas suas disciplinas, estão se organizando de alguma maneira. Então, nesse ponto, estamos concordes. Eu acho que a minha preocupação com os projetos são com aquelas condutas. Quando você cria uma uniformização, você gera oportunidade. Toda lei é um processo de ação e reação, né? Eu edito uma lei, a pessoa vai olhar aquela lei e vai verificar que ela tem uma relação de custo-benefício. Se não vale a pena ela aderir àquilo. Então, por exemplo, eu até fui checar a legislação alemã, que me disseram que a legislação alemã também alterou o Código Civil alemão. Mas o Código Civil alemão, pelo menos, eu não leio alemão, então fui buscar as versões em inglês,
Mas, de modo geral, o que eu observei foi o seguinte: a condição para mexer nos contratos é a comprovação da perda de rendimento em função do coronavírus, em função do Covid. Então, o que acontece? É uma mexida um pouco diferente daquelas que têm sido propostas. Por quê? Porque há a necessidade da demonstração da ocorrência daquele fato a priori. Eu vou dar um exemplo, eu até também estou acompanhando as decisões e está me chamando muito a atenção a postura da magistratura, né? O que a magistratura tem feito? A magistratura tem indeferido muitas pretensões, porque o que aparece na mídia é o que é deferido, mas o que é indeferido não aparece. Então, o que acontece? Tem mais demanda aí do que a gente pode imaginar. E o que acontece? O judiciário está dizendo o seguinte: espera aí, o Covid... Travou? Não, perfeito. Ah, peraí. Peraí, que realmente deu uma travadinha aqui. Na sua imagem. Voltou. Ô, Sandro, peraí, tá voltando. Calma. Só um minuto, por favor. Voltou. Volta agora, vamos ver se eu tô te ouvindo. Pode ir, pode falar, Alexandre. Tá? Então tá bom. Estão me ouvindo? Ih, tá sem alguém dá um sinal, estão me ouvindo? Então, o que acontece? De modo geral, o que eu penso é que o mercado vai se adaptar e essas... Sim. E essas medidas que estão sendo deferidas, o Poder Judiciário está dizendo o seguinte: que o Covid ele atingiu a generalidade das pessoas e não apenas uma Voltou o som ou não voltou o som? Responda aqui, por favor. Tá sem áudio, né? Veja se você voltou agora, Sandro. Dá um oi aí pra galera. Voltou? Dá um oi. Sem som, só do Oxandro, né? O Oxandro travou sem som. Voltou. Eu continuo sem... Ah, tá ouvindo agora o Oxandro? Eu não tô ouvindo o Oxandro. Então, Oxandro, fala, vamos ver se eu te ouço. Voltou o som, então. Com áudio. Eu só não tô ouvindo o professor Simão. Ah, você não me ouve também. Então, peraí. Professor Simão, tá ouvindo? Eu acho que aqui nós estamos com um probleminha aqui entre mim e o Oxandro. Oxandro, eu vou derrubar a live. Eu acho que é o professor. Vou começar de novo com você, tá bom? Simão tá vendo? Eu vou derrubar a live e vou começar com você de novo. E agora o meu tá sem som. Só um minutinho, gente, que eu vou ter que derrubar a live, porque agora tá sem som. Então tá bom. Tá no celular? Não, o meu não. Aqui agora não foi o meu, só que deu. Não, dele eu tava ouvindo, só tu que não tá ouvindo. Meus amigos, minhas amigas, vamos retomar. Vamos agora esperar o professor Oxandro. Sim, vamos retomar. Professor Oxandro, quando aparecer aqui, você peça o convite para a gente retomar o papo que está tão agradável. Professor Oxandro, sim, vamos retomar. Professor Oxandro, quando aparecer aqui, você peça o convite para a gente retomar o papo com o professor Oxandro, que está tão agradável. Pronto. Oxandro, está me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Eu também estou te ouvindo, Oxandro. Os amigos estão ouvindo tanto a mim quanto ao Oxandro? Quem estiver ouvindo a ambos, põe um sim, professor. Estamos ouvindo os dois. Então, beleza. Beleza. Então, podemos prosseguir. Oxandro, você dizer o seguinte, para contextualizar. O seu medo é uma lei mal feita, uma lei que não seja a lei ideal para o momento econômico vivido. Era esse o temor, era isso que você tinha quando caiu o áudio. Eu até acho que a questão talvez não seja adequado colocar que a lei é mal feita. Eu diria até que a lei está bem feita, no sentido da confecção. Eu só não acho que ela seja oportuna. Tá? Eu não acho que ela seja oportuna neste momento, e que esses ajustes particulares, eles tendem a dar uma resposta muito melhor
do que essa uniformização legislativa. Eu vou enumerar aqui alguns argumentos que eu ouvi a respeito da necessidade de uma legislação. A primeira era oferecer um padrão para o Poder Judiciário. Veja bem, bom, primeiro de tudo, o Poder Judiciário, nas decisões que estão sendo indeferidas, está dizendo basicamente o seguinte: olha, a crise pegou todo mundo, o Covid atingiu todo mundo, uns mais, outros menos, certo? Então, é óbvio que cada um terá uma situação muito particular. Eu vou dar um exemplo do contrato de locação. Se eu fosse funcionário público e tivesse um contrato de locação, não haveria, em tese, nenhuma justificativa para que houvesse a suspensão de qualquer pagamento para mim, em função de que provavelmente a minha remuneração estaria sendo paga pelo Estado. Eu não tenho notícia de nenhum Estado que suspendeu o pagamento. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas especificidades elas não são abarcadas pela legislação por uma limitação absolutamente natural da lei. Por isso que o Poder Judiciário tem indeferido a maior parte das decisões, dos pedidos, dizendo: espera, vamos ver por que está havendo essa alegação de descumprimento. Eu acho, inclusive, que a magistratura tem todos os elementos processuais necessários para poder exigir uma prova imediata de que o Covid causou um impacto, um abalo que, de alguma forma, prejudica o cumprimento natural do contrato. Né? Essa é uma perspectiva que me parece que a gente tem que confiar um pouco no Poder Judiciário em relação a isso. Também ouvi uma outra argumentação de que a lei reduziria a quantidade de litígios. Eu tenho para mim que não é o caso. Ela vai criar novos litígios. Eu já ouvi, por exemplo, alguns magistrados dizendo que a lei não pode afastar da apreciação do Poder Judiciário aquele preceito aberto que tem nos direitos e garantias fundamentais, certo? Então, também seria uma outra argumentação em sentido oposto. Em relação a dar segurança jurídica, eu acho que, neste momento, a segurança jurídica precisa de uma releitura. Eu adoro quando vocês falam das categorias jurídicas. As categorias jurídicas, elas justamente são categorias porque elas conseguem se manter vivas ao longo de um grande tempo, de um grande lapso temporal, porque elas têm uma capacidade de adaptação muito grande. Então, as categorias jurídicas terão que ser revistas, neste momento, à luz de uma nova realidade. E eu ainda digo mais: eu acho que a realidade nem chegou ainda exatamente, porque nós ainda não temos a exata dimensão do que quais serão as consequências do Covid. Nós ainda não temos a ideia. Nós temos uma primeira onda, que eu vou chamar assim, que é a onda... Você está sem som, meu amigo. Acho que você está sem som. Agora fala de novo. Vamos ver se voltou o seu som. Está ouvindo? Eu tô... Está sem som, Oxandro. Não? Eu vou te pedir, Oxandro, faça uma coisa. Você sai e entra de novo na live. E eu continuo, tá? Sai você e entra de novo e eu continuo aqui falando com eles, tá bom? Mas você entra e me pede autorização e eu te dou autorização. Só sai você da live. Você consegue sair? Desliga o celular assim, puxa para cima e desliga o celular, tá bom? Vocês estão me ouvindo o professor Simão, e não estão ouvindo o professor Oxandro? É isso? Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Tá. Eu sei disso. Eu vou trocar o celular aqui. As lives estão muito sobrecarregadas. Mas vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Então, eu vou esperar o professor Oxandro voltar. O que o professor Oxandro dizia, na verdade, é isso. Deixa eu passar para ele aqui. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Eu sei disso. Sabe o que é, Érica? É que tá avisando ele aqui por mensagem. O que vocês estão dizendo, na verdade, meus amigos, é que ouvindo o professor Oxandro, na verdade, ele dizer que ele acha que a lei por si não impedirá os litígios, ou seja, a lei de per si não será suficiente para retirar o animus litigandi dos litigantes que querem brigar de qualquer jeito. Oxandro, consegue voltar? Consegue voltar para a live?
Tá bom. Pede para entrar aqui, pediu. Vamos ver agora se a gente consegue trazer o Oxandro de volta para a gente continuar. Vamos aguardar o professor Oxandro, porque ele está se conectando aqui. Oxandro, deixa eu falar uma nota para você sobre as suas ponderações já feitas até o momento. Os juízes estão colocando aqui que já há ações propostas, já há uma enxurrada de ações propostas. A gente não tem como medir, evidentemente, Oxandro, que não temos bola de cristal. Se houvesse a lei, teria menos ou mais. Isso seria chute, futurismo. A gente não tem como prever isso. A leitura que o Oxandro faz é que uma lei não necessariamente previne litígio. Eu vou dar, previne, ou seja, retira a sanha do jus litigandi. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi, Oxandro, da Moira, que trabalha no Secov. Quando o artigo 10º do projeto Anastasia sumiu, não está mais no projeto, o Senado não aprovou, previa uma moratória de 30% de diferimento dos pagamentos dos aluguéis, estava previsto no projeto, isso não virou lei. Aliás, a decisão de São Paulo hoje, que negou a redução do aluguel, disse, era projeto, mas nem projeto mais é. Diz a Moira pelo Secov que isso passa à população, precisando de uma ideia, de que se vai ter moratória legal, eu paro de pagar já, porque afinal a lei me dá esse beneplácito. Que a moratória da locação residencial seria um beneplácito que causaria um inadimplemento por efeito manada. Então, se ninguém vai pagar, não vou pagar também. Essa leitura que você está tendo nesse momento, eu não estou em equívoco, certo? Certo, exatamente essa leitura que eu estou tendo. Que é o que a gente chama, na análise econômica, de comportamento oportunista. Quer dizer, eu vejo uma lei, eu vou pressupor que, veja, nós não podemos pressupor que ao ver uma lei eu não vou reagir positivo. Eu não me enquadro nela, ou eu não preciso dela, né? Mas é o contrário, às vezes as pessoas elas acabam se motivando mais para justamente litigar, né? Então, ou suspender o pagamento. E isso pode gerar um efeito cascata muito danoso, que é justamente o que a gente não precisa nesse momento. Eu estava olhando também lá no projeto alemão, professor Simão, tem uma regulamentação a regulamentação deles é muito específica em relação a consumidores e microempresários. E em relação a contratos bancários. Então, também também lá tem uma previsão dizendo justamente que, caso ele demonstre que foi impactado, um pequeno empresário, por exemplo, foi impactado pelo Covid, ele terá o direito de pedir lá uma moratória pré-determinada. Né? Uma moratória pré-determinada. Mas, novamente, eu venho dizer o seguinte, nós não podemos esquecer daquelas pessoas que vão ingressar em juízo dizendo pura e simplesmente, olha, a lei disse que tem uma moratória. Tendo uma moratória, eu vou usar essa moratória, mesmo que eu não precise, né, usar essa moratória. Por quê? Porque eu vou postergar. Eu vou te dar um exemplo do que está acontecendo na área tributária. Olha que interessante. O governo editou uma série de medidas postergando o pagamento dos impostos. O que acontece? Muitas pessoas me consultaram dizendo assim, Sandro, o que você acha disso? Não, se está na norma, você pode usar, não tem perigo do governo voltar atrás lá e querer te autuar retroativamente. Falei, isso não tem perigo. Daí ele falou assim, olha, eu nem preciso disso, mas como eu acho que o governo vai dar um socorro lá na frente, eu vou usar esse benefício. Aí eu fiquei pensando assim, poxa vida... Eu até um deles eu falei, disse, olha, mas não é esse o espírito republicano que a gente espera do brasileiro, né? A gente esperava que você continuasse cumprindo as suas obrigações, no caso dele ele não foi impactado, né? O negócio dele não foi impactado. E ele disse, eu vou lá porque deve ter aí um refis lá na frente. Quer dizer, essa forma de pensar é uma forma de pensar comum. Eu não estou julgando o brasileiro, mas é assim que vai acontecer. Então, se a gente faz uma lei que faz tábula rasa, eu tenho medo desse oportunismo. E eu acho que a gente tem que confiar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário está me surpreendendo positivamente, que ele está controlando essas demandas. Hoje, se nós usarmos os mecanismos processuais, pode ser, inclusive, ter multas processuais graves e pesadas com relação por exemplo, uma litigância de má-fé, uma tentativa que a gente chama, eu chamo de demandas frívolas e desnecessárias, né?
que são aquelas demandas que não precisariam chegar. Eu acho que o Covid vai ter um grande número dessas demandas frívolas e desnecessárias que vão tentar obter vantagens nesse momento. Por isso que eu acho que agora não é hora de uma legislação. Agora, claro, e tem mais um problema do legislar ou não legislar, professor Simão, que é a seguinte: para legislar no padrão que o Covid está exigindo, tem que ser rápido. E aí a gente não tem condição de amadurecer o processo legislativo, né? Então, se for para legislar, tem que legislar rápido, né? Porque daqui a pouco a coisa passa. Você vê, se a gente analisar aqui, o professor pegou e me alertou para um negócio interessante, que nós já vamos fazer um mês. Nós já vamos fazer um mês. E nesse um mês, a gente ainda não sentiu todo o efeito. E, salvo engano da minha parte, alguns projetos fixam uma data retroativa para exercício desses direitos, né? Então, daqui a pouco, quando a gente vê, se a gente imaginar que o Covid aí vai ter aí em torno de 30, 60 dias de paralisação, nesses 30, 60 dias, a lei, de repente, quando ela for editada, ela talvez já não tenha mais sentido naquele momento. Então, não é que eu sou contra a lei no sentido simplesmente levantar uma bandeira. É que eu acho que os ajustes hoje eles são mais eficientes do que uma norma padronizadora. O outro detalhe que eu achei interessante, né, eu até estava ouvindo hoje... Sandro, só antes de você prosseguir, eu queria fazer duas observações sobre as frases já ditas por você. Há um problema grave de disputa por legislar. O Executivo legisla por MP, desculpando a imprecisão teórica de legislar por MP, que MP não é lei, mas vamos usar o termo popular. Ele legisla por MP e o Congresso, que é o legítimo depositário do poder legislativo, ele está acuado e com medo de perder as suas funções nesse momento pandêmico. Nós temos uma questão política. Há um medo do presidente Jair Bolsonaro, com o apoio do seu ministro da Justiça, emitir uma norma sobre contratos civis. Creio eu, Simão, que não fez até agora por não ter certeza dos impactos políticos, por exemplo, suspender pagamento de aluguel residencial. Me parece que o presidente tem no Congresso certo temor nesse momento por a mão do Congresso. Tá? A segunda coisa que eu queria dizer, e que eu acho muito importante, antes que você passe para o próximo argumento, é a seguinte: pela sua leitura, se o artigo 10º tivesse sido aprovado, aquele artigo de redação dos 30% de diferimento, tendo em vista a redução da capacidade econômica do locatário, falava de demissão, redução de carga de trabalho, etc., eu tinha naquele artigo um problema, Oxano, que eu não olhava a figura do locador. Eu posso ter um locatário insuficiente e um locador vulnerável. É a velhinha que aluga para uma grande empresa. Porque, meus amigos e minhas amigas, o fato da empresa não estar lucrando não quer dizer que ela não tenha suporte financeiro para ficar 2, 3 meses fazendo um contrato sem lucrar. As coisas não são tão claras, assim, do tipo, loja fechada, eu não consigo pagar o aluguel. Eu estou de acordo com o Sandro. Mas a provocação, os bancos estão tomando ferro, Adriano. Você não viu a liminar dada contra o Banco Safra pelo restaurante Piselli para não pagar nada? Os bancos estão tomando ferro. O problema é que o banco toma ferro quando nós tomamos ferro, porque o dinheiro não é do banco, é do correntista. O banco não empresta dinheiro próprio, ele empresta o nosso próprio dinheiro. Tem uma visão como se o banco fosse o inimigo da humanidade. É só para os bancos vão ter lucro no recorde de crise? Não sei, não. Não sei se vai ter quebra-quebra de banco. Nós não passamos pela crise com o senhor Araújo desde 1918. Vai devagar. Essas elucubrações, vai ter uma miséria geral, vai ter uma inflação com desemprego. Então, vamos devagar, que são preliminares. Mas eu queria lançar a pergunta de volta, que essa é uma coisa que me seduz o debate. O projeto Anastasia tinha uma regra para locação que caiu e provavelmente não volta na Câmara por uma razão simples. Se voltar na Câmara, tem que voltar para o Senado. Eles querem aprovar emergencialmente essa regra. Então, provavelmente, o que vai acontecer com a locação? Haverá o projeto Frota e o projeto Freixo, mas tantos outros que surgiram na Câmara. Nenhum desses projetos políticos é um locador, o que é um erro teórico. O locador tem que ser considerado nessa análise equilíbrio econômico do contrato. Então, eu lanço uma pergunta provocativa.
você não acha que alguns tipos contratuais específicos, e bem específicos, eu não estou dizendo uma moratória geral, eu acho que isso é criminoso nesse momento. Seria interessante subsidiar os magistrados critérios legais para que eles analisassem bem essa redução que está sendo pedida. Ou seja, uma lei quase que explicativa de regras de redução, para, pelo amor de Deus, lembrar que os locadores existem. Ou você acha que isso é necessário, que o mercado se regula e que os magistrados com as categorias jurídicas tradicionais resolvem o problema? Eu quero ouvir especificamente sobre isso. Pontos de balizamento, por favor. Vamos imaginar o seguinte, até fiz umas anotações, vou aqui resgatar a parte dos aluguéis. Eu vou fazer aqui, evidentemente, um raciocínio jurídico-econômico, que é o seguinte: qual é a consequência prática se eu mexer hoje nos aluguéis? Qual é a consequência prática? Para mim, a consequência prática será bem produtiva. Por quê? O mercado vai se retrair, a oferta vai cair, tá? O preço dos aluguéis, quem se dispuser a manter imóveis, quem se dispuser a manter imóveis no mercado, vai aumentar o preço, vai cobrar, porque vai ter que ter uma taxa de risco maior, né? Então, mexer no contrato de locação agora é criar uma mexida substancial no mercado. Um detalhe, um dos setores que mais emprega mão de obra em larga escala é o setor da construção civil. Uma retração no aluguel vai gerar como consequência uma retração na construção civil, tá? Então, agora era uma hora de justamente incentivar a construção civil para que houvesse digamos assim, um aporte econômico bom para girar a economia, tá? Esse é um aspecto. Muito bem, então vamos lá. Se interferir, vai gerar um problema. Mas vamos fornecer um parâmetro para o magistrado. Qual é o problema que eu acho de... o que acontece se a gente fornecer parâmetros, digamos assim, balizas? Vamos falar assim, balizas máximas e mínimas, alguma coisa nesse sentido. Um balizamento, né? Quando eu forneço o balizamento, eu posso perder aquela sensibilidade fina do contrato, né? O que eu quero dizer? Eu perco aquilo que levou as partes a celebrar aquele contrato de locação, tá? Então, as balizas, elas vão retirar essa sensibilidade, e aí o magistrado pode ficar ao contrário daquilo que a gente quer, que é ficar à mercê das balizas, e aí ter que invocar aquela questão de dizer, pô, a lei está me dizendo que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer a lei nesse sentido. Quer dizer, digamos assim, aquela flexibilidade interpretativa que ele tem vai ficar reduzida. A questão do locador, muitas pessoas esqueceram, e o teu exemplo é perfeitíssimo. Aquelas pessoas de idade que vivem de locação. Elas têm demandas que são um custo de vida muito elevado em função, muitas vezes, da necessidade de medicamentos, na necessidade de tratamentos médicos e assim por diante. Ou seja, eles são dependentes daquela renda, né? E eu não considerar o locador, nesse momento, é muito injusto. Outro aspecto que eu tenho que não podemos esquecer é o seguinte, que é a questão das taxas condominiais. Geralmente, nessas contratos de locação, às vezes a taxa condominial está embutida. Como é que ficariam os condomínios? Quer dizer, tem que tirar a taxa condominial, que o prédio precisa se manter, certo? Então, eu acho que nós temos que dar uma olhada para esse mercado com cuidado. Eu não sei ainda, e essas balizas, quais seriam essas balizas, né? Eu tenho muito receio dessas balizas, porque elas interferem em algo que é o preço, né? Elas vão modificar o preço da locação. E aí, essas balizas que poderiam... Nós teríamos que ver quais seriam elas, né? Eu fiquei com a sensação, o professor Simão é melhor informado do que eu fiquei com a sensação que o tema aluguel vai voltar. Em algum momento ele vai voltar à pauta.
Deixa eu dizer uma coisa para você sobre isso, Alexandre. Perfeito. É isso mesmo. Eu só queria dizer uma coisa. Eu, quando produzi aquelas linhas publicadas no Migalhas, no nosso IBD Conte, afinal, Araújo, IBD Conte, Lupion, Santolinho, Sandro, todos nós, era para tentar trazer balizas interpretativas para preencher uma categoria da revisão do contrato à luz da base do negócio. Então, eu que sou um sujeito que estou cada vez mais liberal e libertário, falar em criar lei não venire contra factum próprio. Então, eu vou fazer esse disclaimer. O único problema que eu acho aqui, Sandro, é que eu tenho um certo receio e no tempo da pandemia nós criamos um certo caos jurídico por conta da não regulamentação. É uma sensação. E essa sensação é tão real que na Câmara haverá uma iniciativa da Câmara. E, Sandro, sem futurologia, tá? Será aprovada porque ela é popularesca, agrada a população, de uma moratória de aluguel. Se não vier agora o regresso do artigo 10º do projeto Anastasia, virá como lei autônoma. Mas eu só queria dizer que eu, no fundo, penso que um projeto se miscua na locação. Mas eu queria só notar, de maneira temporária, provisória, que isso fosse uma forma de, talvez, Alexandre, trazer uma certa pacificação dessa inquietude que os locatários residenciais estão vivendo. E que fosse temporária, e claramente temporária, com prazo para acabar. Se o prazo é de 30 de outubro, 31 de dezembro, a gente podia discutir os prazos. Se o prazo deve ser 30 dias após o fim do decreto, como a lei falhou, falava em 3 meses após o fim da guerra. Então, eu só estou dizendo que eu acho que talvez, em situações desconhecidas, a lei possa trazer algum conforto ao cidadão. Mas eu sou tão temeroso de sou um libertário, eu não preciso apostar com você uma caixa de bons vinhos portugueses que eu diria para você, eu apoio isso, ou seja, que eu faço uma defesa disso apaixonada. Eu gostaria, sim, que a doutrina se debruçasse sobre o tema para trazer balizas de revisão para subsidiar esses juízes nas decisões, tá certo? Porque eu acho que isso seria muito mais útil do que uma lei que, como você disse, vem de cima para baixo, sem nenhuma reflexão e que pode realmente causar o caos, tá certo? Eu só queria dizer que nós já avançamos no nosso tempo. Não sei se o amigo sabe, eu vou lhe dar as palavras finais. A lei portuguesa surgiu hoje. Acabei de receber no meu WhatsApp. Uma lei portuguesa de moratória de aluguéis, dos arrendamentos, como eles dizem lá. Acabei de receber isso no meu WhatsApp hoje. Eu não consegui ainda estudar o teor da lei, se é bom ou se é ruim, mas é uma lei longa, viu, Pedro? Com várias balizas e vários requisitos para que se conceda a moratória. Não é uma lei ligeira, tá? Recebeu a lei? Depois encaminha para a gente. Eu vou mandar no nosso grupo de WhatsApp e vou disponibilizar também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, para que os alunos conheçam a realidade portuguesa, tá bom? Vamos estudar, sem dúvida nenhuma, vamos estudar. Depois nós podemos conversar, por exemplo, sobre o impacto nos contratos empresariais, que eu também acho que nós vamos ter aí muito debate em relação a isso, mas isso fica para uma outra oportunidade. Eu agradeço, professor Simão, pelo convite, pelo gentil convite. As suas lives já estão se tornando aí uma como é que eu posso dizer assim, uma tradição dos tempos pandêmicos, né? Mas as lives pandêmicas, mas não vamos abandonar essas lives, pelo contrário, vamos levá-las adiante, porque eu fico impressionado com a quantidade de pessoas que assistem, como eles interagem, depois mandam perguntas, é sensacional. E eu queria agradecer, Alexandre, por dizer algumas coisas. Primeiro que essa live nós conseguimos gravar pelo Google Meet, então vai estar disponível no canal do professor Araújo quanto esta. Nós temos agora, já batendo aí, Alexandre, quase 300 pessoas. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E eu queria dizer o seguinte para você, Alexandre. São tempos difíceis e são tempos que não há outra solução senão isso. O que nós estamos fazendo nessa noite de hoje é conversar,
Eu ouço, por exemplo, dos nossos espectadores, uma afirmação, o Rodrigo, ele diz assim, shopping center vai falir, fechado por meses, sem aluguel. Pode ser que venha falência, pode ser que venha falência do center, pode ser que venha uma recessão, que venha falência das lojas. Nós não vamos ter esse jogo. Acho que o professor Alexandre concorda comigo. É um jogo de ganha-ganha. É um jogo de perde-perde. Dificilmente nós vamos ter, a não ser situações muito específicas. Alexandre, vantagem. Se o shopping center fechado, a loja também está fechada. Se ele perdeu um público, a loja também perdeu o faturamento. Então, pode falar, Alexandre, pode falar. Essa sua observação é perfeita. O que eu tenho dito que é um ponto diferente na curva de tudo isso é que a crise, os impactos da pandemia, eles são muito uniformes. Ou seja, não tem alguém com uma grande vantagem em relação a outro, né? A justificar um desequilíbrio. Eu diria assim que o desequilíbrio é quase equânime, né? Então, hoje eu vejo assim uma boa vontade enorme das pessoas para renegociar, né? Eu até lancei lá uma hashtag Renegocia Brasil, lá junto com a Annelise, que é isso, renegociar, buscar um reequilíbrio do contrato. E me parece que esses tempos pandêmicos, aí eu vou roubar um pouco da live do professor Fernando, um pouco daquilo que acho que nós estávamos perdendo, sabe? Que era essa essência do ser humano. A pandemia está resgatando um pouco disso. Então, das pessoas realmente repensarem suas vidas e, de repente, o diálogo retomar, porque nós estávamos muito naquilo que se falou. Você me olhava feio, eu entrava com uma ação de indenização por dano moral contra você, né? Era isso, né? E hoje em dia me parece que não é mais isso, né? Na verdade, Alexandre, os tempos de bonança, que eu tive de Belle Époque, e que o Araújo concorda comigo, de euforia, aliás, leiam o Pascal Brooks, que está no meu Instagram, euforia perpétua, esse tempo vai acabar. No fim da realidade B, que é a realidade dele, eu também acho que são tempos de mais solidariedade, acho que o mercado está se regulando, também acho que as coisas vão ser menos tenebrosas do que pensamos, mas nós sabemos que terá sim perda, e a Roberta diz aí, nossa amiga, nesse momento, é melhor pensar mais no que é verdade, principalmente quando a vida está em risco. Mas eu tenho que também dizer uma coisa para os amigos. Citou uma amigo aí, eu estava lá no Galhas, no debate do Ibradim, Alexandre, que a gente agora é hora de rever conceitos, porque não dá mais para lutar. Toda a lógica da euforia, da bonança, da crise, da pandemia. Em outras lógicas, essas lógicas são lógicas distintas, e não adianta estar no estado de negação para achar que a pandemia tudo mudar para nada mudar, como não. As coisas mudaram. Se provisoriamente ou definitivamente não se sabe. Porque acabou a realidade B e a realidade C. E nós não sabemos se vai ser igual a A, eu acho impossível, ou se vai ser mais igual a B, essa época de mínimo. Sim, Gabriel. É uma época de mínimo. E essa época de mínimo é uma época que eu estou pensando que talvez confiar nos juízes fosse uma boa aposta nesse momento. Com a contribuição da doutrina, que dê fundamentos, que dê subsídios para esses juízes decidirem. Agora, a sua pergunta oportuna, eu vou acabar com a pergunta. Vai sair uma lei regulando os contratos de locação? Vai. Será só para de locação? Creio que sim, porque é o impulso legislativo nesse momento. E como disse o Alexandre na live, e eu gostei da live bastante, eu já digo ao professor Alexandre que essas lives têm que ter todos os nossos ouvintes, espectadores, ter meu convidado para os próximos debates, e nos próximos debates podemos até debater mais um pouco sobre contratos empresariais, volta com o nosso querido amigo professor Lupion. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu amanhã vou fazer uma live com o Nazar, especificamente para falar da locação. Por quê? Porque eu acho que a locação é no momento o contrato está na crise da onda. Seja por indeferimento de liminar judiciário, seja por indeferimento de liminar judiciário, seja por pessoas nos vídeos assim, o que eu faço com o meu aluguel? Eu posso passar. Então, combatendo a prática, Caio, um grande abraço. Nós vamos fazer está fazendo direito por
a gente consiga reunir várias pessoas para que a gente possa debater isso que está fazendo direito de uma maneira descontraída. Eu vou chamar vários amigos, o Caio sabe disso, o Fígaro sabe disso, mas só para dizer, mesmo, são 7h05, o professor Simão quer jantar, daqueles belos camarões que a Denise prepara, flambados do cantor francês, só para dizer o seguinte, cuidado com o oportunismo. Foi muito oportuno lembrar que condutas oportunistas têm que ser seriamente rechaçadas por um poder judiciário atento e que impeça, pretexto pandêmico, a gente gere uma moratória geral e caótica social e economicamente, e ase aos oportunistas para que eles cresçam nesse momento. Os oportunistas têm que ficar no lugar deles, tratados pelo abuso do direito, litigância de má-fé, e tudo que o sistema nos traz. Eu queria agradecer e dizer para ele que foi um prazer enorme. Já que não nos encontramos em Portugal na Páscoa, que podemos ter nos encontrado, nos encontramos nas lives do professor Simão. Alexandre, obrigado. Obrigado, professor Simão. Um grande abraço. Da gente conversar. Ô, Carol, só para dizer uma coisa, já que eu não vou perder, a Carol Hauer falou das lives. Carol, eu não abri mão daquele jantar em Curitiba na sua casa. Eu estou anotando isso para o nosso encontro futuro. Beijo a todos, beijo a todos. Beijo a todos. Se Deus quiser. Tchau, tchau, até amanhã. Oxandro, tá me ouvindo agora, Oxandro? Tá me ouvindo por aqui pelo... Tá me ouvindo ou não?